O Origem das Coisas de hoje vai mostrar a história de um item que se confunde com a própria história do homem, o papel. Por este mecanismo, o mundo contemporâneo teve acesso às várias fases do desenvolvimento das sociedades, seja por meio de livros ou de escritas diversas. E o papel, na atualidade, é matéria-prima de inúmeros produtos que usamos, dos livros para o conhecimento à higiene pessoal. Este item que surge na natureza está em todo lugar do nosso cotidiano. E a fabricação do papel é um verdadeiro processo tecnológico. É o que vamos conhecer agora, da história da origem ao produto final. Eu me chamo Pierre de Souza Grangeiro, tenho 44 anos, sou formado em História pela Universidade Federal do Ceará e tenho licenciatura na área de Arte e Educação pela Universidade Vale do Jaguaribe. Meu interesse pela história, ele começa desde que eu sou muito pequeno, né? Desde a minha infância. Eu sempre gostei, na época, não era bem história, né? A gente chamava de estudos sociais. Mas assim, a história em si, como uma fonte de interesse científico e até mesmo profissional, isso vai ser bem depois, né? Quando, nos terceiros anos, eu vou ter um professor que vai me marcar muito, o professor do terceiro ano. As aulas dele eram muito críticas, ele falava de crítica, consciência social. E ele me abriu para outras áreas, para outros campos, como a filosofia, a sociologia, né, a antropologia, a política, né? Então, a partir dele, eu decidi fazer história, né? A história passou a ser não vista apenas como uma ciência que eu estudava, mas até mesmo como uma profissão que eu vou escolher futuramente. O papel que a gente conhece hoje, né? Que esse papel, digamos, a gente pode chamar de um papel útil, né? Esse papel mais modernizado, ele tem início na China, né? Assim como a pólvora e outros grandes inventos. Isso ocorreu no ano 105 depois de Cristo. E foi, por incrível que pareça, foi criado por um jovem estudante de 20 anos, né, que ele era funcionário do governo, né? Ele fazia parte de uma dinastia chamada Dinastia Han, e ele se chamava Cai Lun. Os primeiros papéis, né, foram inventados com essas fibras vegetais, né, essa coisa vegetal, que no caso era fibra do bambu, né, que é um vegetal chinês, com a folha de amoreira, que é outro vegetal. Então ele vai fazer uma mistura desses dois, né? Essa mistura, de uma certa maneira, vai ter todo um processo químico de você peneirar. Isso vai ser misturado depois com tecidos, né? Tecidos que as pessoas usavam, né, em suas roupas. Então ele vai fazer uma mistura de tudo isso, vai fazer uma peneiragem, todo esse processo, e depois vai haver um processo de ressecamento, né? Vai ressecar, né? Ele vai fazer essa mistura, né? Todo esse processo, e aí vai haver um ressecamento, e a partir desse ressecamento, não é uma coisa assim do dia para a noite, vai durar alguns dias, é que vai ser criado a partir dele o papel, né? As primeiras formas de papel. Então ele hoje na China, né? Ele é uma espécie de figura mítica, né? A gente pode até comparar assim como se ele fosse na China pela importância que o papel vai adquirir. Ele seria na China o que o Santos Dumont foi no Brasil, né? Uma espécie de inventor símbolo. Antes dele, né? Já existiam outras formas do que a gente conhece como ancestrais do papel, né? Mas o papel, esse papel original, né? Que a gente vai ser utilizado, né? Depois, a partir da celulose, enfim, né? Que vai ser desenvolvido, né? Principalmente após a Revolução Industrial. Esse papel, ele começou mesmo na China, através desse funcionário, o Cai Lun, que durante os primeiros 5 séculos, né, depois da criação do papel, o papel ele se restringiu à China. Ele não se espalhou, né, mesmo porque já era um grande comércio, já era bastante utilizado. E a China, de uma certa maneira, como ainda era muito fechada, ela não queria colocar essa sua invenção para o mundo, né? Ela queria ter o monopólio do papel. Isso começa por 2 motivos. O primeiro motivo é um motivo que a gente pode chamar de motivo bélico, né? Nessa época a China ela guerreava com outras nações, né? Principalmente com os árabes, né? Então em um desses encontros, né, entre chineses e os árabes vão acabar tendo conhecimento do papel chinês. E claro que imediatamente eles vão levar essa invenção, vão pesquisar, né, como é que era feito esse papel.
e a partir daí o papel vai para esses países árabes. Uma outra forma também que ele vai se popularizar vai ser com os budistas, né? O budismo já era uma religião muito forte na Ásia, principalmente no Japão, e vários monges japoneses vão ter contato, né, com esses chineses, e através desse contato religioso eles vão acabar também descobrindo, né, o papel e a sua importância, né, a sua utilidade. E já no início da Idade Média, né, os europeus, né, ocidentais vão ter contato com esses povos, né, tanto os árabes como japoneses e chineses, e os europeus acabam levando o papel para o Ocidente, né? Primeiro ele vai para a Europa e posteriormente, né, ele vai começar a se espalhar pelo mundo que a gente conhece. A gente vai ter um ancestral do papel que é o papiro, né? O papiro egípcio, que ele também vai ser criado através de fibras vegetais, né? Só que o papiro ele tinha alguns probleminhas, ele era um pouco escuro, né? Tem muita coisa no papiro que a gente até hoje não consegue decifrar o que é que estava escrito. E ele também não podia ser reutilizado, ou seja, você escrevia algo no papiro e ficava ali intocável, né? E ele se restringiu muito ao Egito, né? O Egito antigo, né? Posteriormente, à invenção do papiro, vai ser criado os primeiros pergaminhos, também pelos asiáticos, né? E o pergaminho é diferente do papiro. Ele não vai ser feito com tecidos vegetais, ele vai ser feito com restos de animais. E os pergaminhos eles vão ser interessantes porque muita coisa que a gente conhece do mundo antigo, né? Ele, diferente do papiro, ele já vai ter uma claridade maior para você entender o que está sendo escrito. Ele pode ser reescrito várias vezes. E um grande marco disso vai ser quando o papel ele vai começar a ser fabricado em série. Né, a partir do ano de 1440, né, a gente vai ter a criação das primeiras prensas, né, que seria como se a gente chamasse hoje popularmente uma impressora, né, desses primeiros papéis. Né. Então, a partir daí, o papel ele deixa de ser uma coisa restrita, né, em alguns locais, e ele passa a se tornar uma coisa popular. Né, aqui no Brasil, que nesse período, o Brasil também, a partir da chegada da Coroa Real Portuguesa, em 1808, o Brasil vai começar a produzir o seu próprio papel, né. Então você vê que os jornais aqui no Brasil, né, isso vai ter um grande avanço nos jornais, na própria questão literária brasileira. O que vai ocorrer de mais importante, né, nessa questão do papel, principalmente a partir da Revolução Industrial, é que ele vai ser fabricado de outra maneira. E aí vai ser descoberta, né, a grande matéria-prima para a fabricação do papel atual, que é a celulose. Né? A celulose ela vai começar a ser utilizada de uma maneira muito forte, né? A partir desse momento, né? Principalmente a partir do final do século XIX e todo o século XX e XXI. Então a celulose ela vai ser a matéria-prima, a celulose ela vai ser tirada, né, da madeira, ela vai ser colocada numa espécie de superliquidificador e ela vai ser incrementada com outros produtos, né, até se fabricar papéis. Né? Quer dizer, a gente vai ter também nesse então, o papel ele deixa de ser itens raros e passa a ser um item extremamente usado em tudo, né, como a gente conhece hoje, a partir do final do século XIX e já no século XX. Né? Então hoje a gente tem fábricas enormes, né, no mundo inteiro, fábricas de papel. Né? E lembrando sempre também que o papel hoje basicamente ele vem, né, de uma árvore chamada eucalipto, né, que é uma árvore que ela proporciona a maior parte do que a gente consome hoje no papel, do papel. Né? Meu nome é Davi Fabrício Teixeira, eu hoje estou como gerente executivo de logística aqui na Suzano e sou responsável pela logística de toda a unidade de papel e embalagem da empresa. O eucalipto do viveiro para as fábricas, para os plantios, ele é feito através de caminhão. Esses caminhões são caminhões fechados, onde a gente coloca prateleiras dentro desses caminhões e aí sim são inseridas todas as mudas dentro desses caminhões e eles vão entregar nas áreas de plantio. A gente sempre busca ao máximo estar próximo das áreas de plantio para evitar um custo desnecessário, né, com o transporte. A gente usa hoje caminhões que são chamados tritrens, eles têm 3 composições e tem uma carga líquida quase de 50 toneladas. O armazenamento da madeira no pátio das fábricas da Suzano, ele segue um processo onde a gente tem um tempo médio de espera de cerca de 40 dias, mais ou menos, 45 dias, onde a madeira precisa ficar descansando nas nossas fazendas. Posto isso, a gente retira essas madeiras através dos caminhões e leva para as fábricas. Lá, através de uma garra, a gente retira toda essa madeira dos caminhões e começa a fazer todo o empilhamento dela nas áreas destinadas.
Marco Antônio Fusato, 60 anos, engenheiro químico. A produção de papel pode ser dividida em duas etapas. A primeira etapa nós chamamos de preparo de massa. O preparo de massa basicamente é preparar uma receita para a fabricação do papel. Cada tipo de papel tem uma receita, como se fosse um bolo, podemos dizer assim. No preparo de massa, a celulose ela passa por um processo de refinação. Esse processo faz com que a celulose fique em tamanhos menores e as ligações entre as fibras seja favorecida. À celulose refinada, nós adicionamos uma série de produtos químicos, dentre os quais amido, carbonato de cálcio, agentes microbicidas, branqueadores ópticos, corantes e outros produtos como agentes de retenção e drenagem, por exemplo, para a fabricação dos papéis de imprimir e escrever. Após preparada essa receita e homogeneizada em tanques com misturadores bastante potentes, essa mistura recebe uma quantidade de água muito grande. Então essa mistura é diluída, basicamente 1% da massa em relação à quantidade de água. Então nós podemos considerar 1 kg de massa para 99 kg de água. Essa mistura bastante diluída, então ela é depurada, onde são removidas as impurezas. Tem outros sistemas de remoção de ar dessa mistura. E essa mistura tratada é enviada ao que chamamos de uma máquina de papel. A máquina de papel é um equipamento bastante complexo, é um equipamento grande que opera em altas velocidades. Aqui na Suzano Limeira nós temos uma máquina de papel que tem uma velocidade de 80 km por hora. Para que a gente possa fabricar o papel, nós podemos considerar 3 etapas básicas. A primeira etapa é a formação da folha. A formação da folha é feita numa tela formadora. Essa mistura de água e fibras, água e massa, ela é admitida num sistema onde tem uma tela com perfurações micrométricas. Essa tela filtra a massa, então a água passa pelos furos e a massa, as fibras e toda aquela receita que nós comentamos, ela fica retida nessa tela. E aí é feita a formação da folha. Na etapa seguinte, nós precisamos continuar removendo água dessa mistura ou dessa folha formada. E essa etapa ela é chamada de prensagem. Então a folha é prensada entre vários cilindros com alta pressão e essa água adicional é removida até 50% de teor de sólidos. Na próxima etapa, a remoção de água é feita através de um processo de secagem. Então essa folha que saiu das prensas com 50% de teor seco, ela passa por uma série de cilindros aquecidos e a folha em contato com esses cilindros aquecidos, ela tem um aquecimento da folha e uma evaporação da água. Então, após um processo de passagem por 30, 40 cilindros aquecidos, a folha atinge um teor seco de 95%. Então, praticamente, o papel está pronto. Esse papel é enrolado em bobinas gigantes. Essas bobinas, elas têm, no nosso caso aqui, 6 metros de largura e pode ter 50 quilômetros de folha enroladas nessa bobina, num peso de 25 mil quilos. Nessa máquina de papel que eu estou mencionando, que nós temos aqui na Suzano Limeira, e falamos de equipamentos para a fabricação de papel, nós temos que falar de um número muito grande de equipamentos e sistemas, equipamentos mecânicos, equipamentos elétricos, eletrônicos, hidráulicos, pneumáticos. Nós podemos dividir os equipamentos usados na fabricação de papel em 2 etapas. A etapa de preparo de massa, onde nós temos refinadores, que são equipamentos específicos para fazer o tratamento da fibra, assim, uma infinidade de tanques de alto volume, de alta capacidade, agitados com motores de alta potência, que são equipamentos específicos para homogeneizar a receita de fabricação de papel, sistemas de limpeza dessa massa, dessa receita, como depuradores verticais, depuradores ciclônicos, sistemas de separação de ar,
bombas que fazem a transferência dos fluidos de um equipamento para o outro, sistemas elétricos que controlam o nível, controlam densidade, controlam pH. Essa massa é enviada para uma máquina de papel e essa máquina de papel ela é composta de uma série muito grande de equipamentos que podem ser divididos em equipamentos para a formação da folha, como caixa de entrada e o próprio formador em si, equipamentos de prensagem, são várias prensas com sistemas hidráulicos complexos, tem o sistema de secagem com uma série de cilindros secadores, cerca de 38, 40 cilindros secadores, todos acionados por motores elétricos, controlados por sistemas informatizados de alta tecnologia para manter o sincronismo de todos esses motores. Temos sistemas de aplicação de tinta ou amido na superfície do papel. Temos sistemas que controlam a espessura do papel, que nós chamamos de calandra. Temos a enroladeira que enrola o papel na etapa final do processo. Pois temos rebobinadeiras que transformam essa bobina grande que sai da máquina de papel em bobinas menores. E temos a área de acabamento, com uma série de cortadeiras, embaladeiras de resmas e embaladeiras de bobinas que preparam o papel para que ele seja transportado e chegue no cliente final. Os nossos produtos são embalados da seguinte forma dentro das fábricas. Dividimos os nossos produtos basicamente entre papel cortado e bobina. Falando de bobina, são aqueles rolos grandes que pesam em torno de 600, pode até variar até 1.500 toneladas, eles são embalados com papel craft. Indo para o papel cortado, aí temos uma gama de produtos, como por exemplo de imprimir e escrever, que é o mais conhecido, eles são embalados em caixas e em fardos menores. Indo para as resmas, a gente embala elas também, da mesma forma com papel craft, e todo esse material é paletizado e posteriormente envolto num papel plástico, num filme plástico, para proteção melhor do produto. A celulose é fabricada pelas árvores na natureza. Então, uma árvore basicamente é composta de celulose e lignina. No processo de fabricação de celulose, nós fazemos o cozimento da madeira. Esse cozimento nada mais é do que submeter a madeira a altas temperaturas, alta pressão, no meio de produtos químicos. Os produtos químicos basicamente são soda e sulfeto de sódio. Essa madeira, então, ela passa por um processo de cozimento que demora cerca de 2 horas, onde é feita a separação entre a fibra de celulose e a lignina. Na etapa seguinte, essa mistura entre celulose e lignina já dissolvida, ela passa por um processo de lavagem, onde é feita finalmente a separação entre a lignina e a celulose. A celulose, depois do processo de lavagem, ainda carrega alguns resíduos de lignina, e essa lignina confere à celulose uma tonalidade amarronzada. O processo de branqueamento da celulose, para transformar essa celulose marrom em uma celulose branca, basicamente considera alguns equipamentos, dentre os quais reatores e sistemas de lavagem, onde a celulose, em vários estágios, ela passa por tratamento com diversos produtos químicos. Basicamente, os produtos químicos usados no branqueamento da celulose são o oxigênio, o peróxido de hidrogênio, a própria soda cáustica e o dióxido de cloro. Então, a celulose, passando em vários estágios de reação com esses produtos químicos e consequentes lavagens após cada estágio, no final de todo esse processo, a celulose está livre da lignina, então ela se transforma numa celulose branca, que é o produto que nós usamos para a fabricação do papel de imprimir e escrever. Na unidade Suzano Limeira, nós fabricamos basicamente papéis brancos de imprimir e escrever. E atualmente passamos a produzir também papéis brancos para embalagens. Os principais papéis fabricados aqui na unidade Limeira são os papéis de imprimir revestido e não revestido.
A principal diferença entre o papel revestido e não revestido é a aplicação de tinta nos papéis revestidos. O papel revestido ele é um papel mais elaborado, que tem uma superfície melhor, portanto, ele permite qualidade de impressão superior. Esses papéis revestidos, eles são usados basicamente em livros de arte, revistas de alta qualidade e também catálogos de alto valor agregado. O papel não revestido é um pouco mais simples. Ele recebe na sua superfície um banho de amido e, portanto, a qualidade de impressão do papel não revestido ela fica um pouco abaixo da qualidade do papel revestido. Os papéis não revestidos são usados para livros didáticos, livros em geral de alta tiragem e catálogos mais simples. Os modais de transporte utilizados para Suzano dos nossos produtos são o rodoviário, onde a gente atende Brasil e América Latina. Utilizamos também a navegação para atendimento que é chamado de cabotagem, onde é um serviço onde a gente entrega o produto principalmente na região norte e algumas cidades do Nordeste através de navios. Isso falando para papel e embalagem. Quando a gente vai para exportação, aí é 100% feito através de navios. Hoje atendemos mais de 100 países no mundo todo, então quase grande maioria desse volume é feito através de portos. Hoje a gente utiliza o Porto de Santos e o Porto de Vitória, principalmente pelo fato de eles estarem próximos às nossas fábricas. A Suzano tem como estratégia para otimizar a distribuição muito focado no cliente. A gente acredita muito do cliente no centro. Tendo isso, a gente busca ao máximo estar próximo dos nossos clientes, para entender qual que é a necessidade de cada um. Então, o nosso grande objetivo é que esses clientes confiem na Suzano. E para que eles confiem na Suzano, a gente precisa ter um estoque, um armazém ideal em cada ponto espalhado, seja no Brasil ou seja no exterior. Para isso, a gente utiliza alguns softwares e ferramentas que nos auxiliam nessa malha logística para determinar onde o papel vai ficar, qual tipo de papel vai ficar em região a região. Hoje nós temos 21 centros de distribuição, espalhado de Manaus até Porto Alegre. E cada um vai ter a sua entrega para estar mais próximo ao cliente. Hoje a Suzano tem 7 fábricas, mas fábrica que produz papel e embalagem são 4. Ficam 3 aqui no estado de São Paulo e uma no sul da Bahia. O nosso desafio é como eu chegar com esse produto aqui de São Paulo, em Manaus, num custo justo e num tempo correto, para que eu consiga atender a necessidade dos clientes, por exemplo, de Manaus ou de Porto Alegre. Para eficiência logística hoje, a gente utiliza algumas tecnologias. Indo para o mundo do transporte, uma muito comum é a torre de controle. A gente utiliza ela para monitorar toda a nossa frota, desde a chegada desses caminhões ao centro de distribuição, fábricas, portos, para que possamos acompanhar etapa a etapa. Outra tecnologia que a gente utiliza é com relação à entrega propriamente dita. A gente monitora também os nossos caminhões até a chegada e entrega do produto nos clientes. Quando a gente vai para dentro da fábrica e dos armazéns, a gente precisa também ter uma inteligência nos nossos estoques. O que eu quero dizer com isso? É muito importante que a gente tenha localizado cada item dentro da fábrica. Não parece, mas hoje a gente tem cerca de quase 3 a 5 mil tipos de papel dentro das fábricas ou centros de distribuição. Então, para a gente movimentar todos esses papéis, a gente não pode simplesmente colocá-los dentro do armazém. A gente usa toda uma ferramenta de análise, de venda, de mercado, para ter segmentado esses papéis, esses produtos dentro dos nossos centros de distribuição e armazéns de fábrica. Para realizar todo o gerenciamento do nosso estoque, a gente utiliza alguns softwares. Eu vou voltar um pouquinho para a gente imaginar como é o processo na Suzano. A gente tem uma área muito grande de S&OP, que é o Sales and Operation Planning, que faz todo o planejamento da produção junto com a demanda de vendas. Então toda essa demanda de vendas vai virar uma produção e essa produção vem para a logística. Dessa produção, a gente tem que saber, esse produto ele vai para Manaus, esse produto vai para Belém, para onde que eu vou alocar esse material? Para isso, a gente tem ferramentas e softwares que nos auxiliam nessa tomada de decisão. A Suzano busca a melhoria contínua e inovação através de uma cultura de inovação muito forte que temos aqui dentro. Temos uma área muito grande que é a área de digital. Ela atende todas as unidades de negócio da organização, inclusive a unidade de papel e embalagens.
Dentro dela, a gente busca melhorias através de hubs. Um deles é a inovação aberta. A inovação aberta ela auxilia muito cada operação quando tem um problema específico daquela unidade. Por exemplo, tivemos uma situação aqui no centro de distribuição em São Paulo, onde um determinado problema foi colocado nesse hub de inovação aberta e várias empresas, startups, tentaram ali buscar soluções para aquele nosso problema. Através de um comitê, selecionamos qual foi a melhor startup que atendia, né, essa solução e assim começamos um protótipo de teste com essa solução. A fábrica de Limeira, ela é uma fábrica que a gente chama integrada. Tá? O que isso quer dizer? Ela produz a própria celulose dela para a produção do papel e também celulose para venda. Ela é uma fábrica que produz diversos tipos de papéis que são tão importantes para o negócio da Suzano. Papel de imprimir e escrever, papel couché, que pode ser utilizado em propagandas, em panfletos, papel para livro e por aí vai. A fábrica de Limeira também começou um processo muito legal de novos produtos. Que eu posso estar citando aqui é a lignina e MFC, que é um processo da celulose que vai ajudar no processo produtivo. Além disso, também temos um laboratório completo dentro da fábrica que busca também novas tecnologias para novos produtos, sempre pensando na inovabilidade, que é um dos principais lemas aqui dentro da organização. Buscar inovação com sustentabilidade.